Bom dia, irmãos, graça e paz, Senhor Jesus, amém? Como é bom estarmos na casa do Senhor no domingo de manhã, para louvarmos, adorarmos ao Senhor de todo o nosso coração, colocarmos diante dEle as nossas súplicas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, o nosso coração. Como é bom poder saber que temos um Deus que cuida de nós. Eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis. Nós vamos ler o capítulo 20, verso 1 ao verso de número 11. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 ao verso de número 11. Nós vamos ler uma história bastante comentada, entre as pessoas. Vamos falar bastante. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 20, verso de número 1 ao verso de número 11. 2 Reis, capítulo 20, verso 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, acrescentarei os teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei essa cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figo, tomaram-na e puseram sobre a úlcera, e ela recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: Qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça antes retroceder 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã para louvar e bendizer ao Senhor, para declararmos o nosso amor por Ti, a nossa dependência no Senhor, para dizermos, ó Pai, que precisamos de Ti em todos os momentos da nossa vida, e por isso precisamos, ó Deus, orientação do Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, precisamos, ó Pai amado e querido, conhecer os Teus caminhos. Por isso, Pai, fale conosco nessa manhã, use a minha vida a falar com a Tua igreja, tira tudo aquilo que é do meu coração, que é da minha vontade, e coloca, Pai amado e querido, no meu coração, aquilo que é do Senhor para a Tua igreja. Ilumina, Senhor, a minha mente,
e traga aquilo que está no coração do Senhor a falar com o teu povo. Unge, Pai, o coração, a mente de cada um aqui, para que eles possam entender o que o Senhor quer falar com eles, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Vimos essa história maravilhosa de que Deus, ele fala com o profeta Isaías e manda com que Isaías visite a casa do rei Ezequias e diga para ele colocar em ordem a sua casa, a sua família, porque ele iria morrer. Naqueles dias ele havia adoecido de uma enfermidade mortal. E Ezequias, então, ele vira para a parede e ele diz ao Senhor: Senhor, eu te peço perdão, mas andei diante de ti com fidelidade, fiz aquilo que era bom diante dos teus olhos, por isso eu te peço que o Senhor olhe para mim, que o Senhor me cure, que o Senhor... E ele ali abre um clamor diante de Deus em uma oração. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós começamos a passar por lutas na nossa vida. Não está marcado na minha e nem na sua história qual é o dia que nós vamos ter guerra. Não está nenhum dia dizendo para mim e para você que nós podemos acordar e a nossa história, que muitas vezes reclamamos ela no dia de hoje, ela pode ser muito pior, ela pode vir com problemas tão grandes na nossa vida que a gente pode até perder o chão. Lá em Efésios capítulo 6, a palavra de Deus diz que nós devemos nos preparar, que nós devemos ser fortalecidos na força do Senhor para nos preparar para o dia mau. E aqui essa história nós vimos que de repente, um rei que você começa a ler, está passando por um momento fantástico da sua história, se adoece. É visitado por um dia não muito bom. E com isso a gente olha para esse texto e a gente quer aprender e a falar com Deus o que nós devemos fazer no dia mau. O que é que nós podemos olhar para esse texto e dizer o que é que eu posso fazer, o que é que Deus faz para que a gente possa sair dessa situação tão desesperadora que é quando começa a soprar ventos ruins na nossa vida. É uma enfermidade, é uma dificuldade financeira, é um sonho, é um filho, é um casamento, é tantas coisas na nossa vida que de repente nos sai o chão de debaixo dos pés e nos vimos em momentos tão terríveis da nossa vida. E a primeira coisa que eu quero dizer para os irmãos, que nós devemos estar pronto a fazer, que tanto Efésios quanto aqui em 2 Reis, capítulo 20, nos ensina, é que quando nós estamos enfrentando um dia mau, precisamos ter intimidade com o Senhor. Ezequias, quando ele recebe a palavra do profeta dizendo: põe a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, que você vai morrer hoje. Ele virou a parede e falou com o Senhor como se ele estivesse falando com alguém muito íntimo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar que a cada dia, e esse momento que nós estamos vivendo, nós temos nos distanciado de Deus. Nós precisamos viver cada momento da nossa vida com Jesus, com o Senhor, com o Espírito Santo do nosso lado, sendo alguém muito íntimo, para que a hora que vem aquele baque da nossa vida, nós possamos olhar e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é quem está comigo, Ele quem luta por mim. O Senhor é quem vê os meus desesperos. É o Senhor quem vê as minhas angústias. Mas muitas vezes nós somos tomados nesse momento e estamos tão longe que não conseguimos fazer o que Ezequias fez. Ter essa intimidade, falar com o Senhor. Eu acredito, na minha posição, de que Ezequias não vivia tudo isso ao qual ele fala, o texto. Eu fiz o que era reto aos olhos do Senhor, andei
em fidelidade, peço que o Senhor olhe para a minha vida. E ele diz, porque o Senhor fala assim: coloca a tua casa em ordem. Existiam as coisas que Ezequias fazia que estava plena, mas existia coisas que Ezequias estava praticando que não gerava intimidade com ele, não gerava intimidade com o Senhor, não dava aquele parâmetro para ele poder olhar para o Senhor e dizer: eu estou, Pai amado, me colocando nos teus braços, no teu colo. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos olhar para isso na nossa vida. Qual é a sua intimidade com Deus hoje? Se você hoje passar por um momento de angústia, será que você vai virar o seu rosto para o Senhor e dizer: Pai, eu sei que até aqui o Senhor estava comigo, eu coloquei os meus caminhos na tua mão, eu fiz o que era reto aos teus olhos, eu coloquei a minha vida toda diante do Senhor, olha para mim. Ou eu vou tentar buscar a Deus, porque agora, naquele momento, eu estou angustiado, e aí eu luto, é uma luta, mas uma luta muito ruim dentro do ser humano, porque parece aquele texto que diz: eu busquei a Deus e não pude achar. Porque quando estamos no meio da tempestade, é difícil ouvir a voz de Deus. Vimos Elias que passa por um processo na sua vida, onde destrói os profetas de Baal, onde ele consegue vencer e ver os grandes milagres do Senhor, entra num processo de depressão e não consegue ouvir Deus no meio da tempestade, não consegue ouvir Deus no meio do fogo, mas quando houve serenidade, ele ouve a voz do Senhor. Sabe, nós precisamos hoje pensar nisso na nossa vida. Será que se eu olhar para Deus hoje, eu consigo ter intimidade? A minha vida é de intimidade. O dia mau, se ele chegar na minha história, ou o dia mal na questão financeira, mal no casamento, mal na saúde, eu digo para o Senhor: Pai, a minha vida até aqui, ela foi honrada pelo Senhor, eu fiz o que era bom diante dos teus olhos, tenha misericórdia de mim, olhe para mim. Ou eu vou ter grandes problemas para fazer isso. Não espere para valorizar o poder de Deus no dia que você não consegue olhar para as coisas como elas são. Não espere o dia que você vai olhar para o sol e não ver ele como uma formação da graça de Deus, mas você vai olhar ele como o seu grande adversário, porque ele queima a sua cabeça, ele desgasta a sua energia. Nós precisamos buscar ao Senhor e a intimidade com ele enquanto podemos achar. E Ezequias mostra para nós que no dia que ele precisou do Senhor, ele tinha essa intimidade. E algo fantástico que a gente vê, que essa intimidade leva Ezequias a nos ensinar uma das coisas maravilhosas. A intimidade que ele teve com o Senhor leva ele a mostrar o Senhor respondendo na sua vida e dizendo, como está lá no verso de número 5, volta lá e diz a Ezequias: e ao meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração. Quando temos intimidade com o Senhor, as nossas orações vão alto, vão longe com o Senhor. Nós precisamos começar a entender, irmãos, a importância de orar. Nós estamos tão longe dessa intimidade, porque a oração, ela faz parte da vida do cristão, ela faz parte da vida do crente. Quando nós começamos a entender o valor que tem a oração na nossa vida. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente ora quando acorda, a gente ora quando vai dormir, a gente ora quando vai comer, a gente ora quando vai sair de casa, a gente ora quando está sozinho. A nossa vida se torna um dia de oração. Nós precisamos voltar ao momento e ver que nós precisamos entender essa importância. A importância da oração é convidar a Deus a participar da nossa vida. A oração nos faz levar ao Senhor, a colocar a nossa vida aos pés do Senhor e levar ao Senhor tudo aquilo que está nos desgastando, tudo aquilo que está nos consumindo.
Quando oramos, devemos fazer com reverência, humildade, com fé, mas sobretudo com amor. A oração na nossa vida precisa ser algo importante, porque o Senhor diz na sua palavra: ouvi a voz daquele que clamava no deserto. Por que o Senhor ouvia a voz daquele que clamava no deserto? Por causa da intimidade, por causa da indiferença, porque o Senhor não abandona aqueles que é o seu, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, e tudo que nós temos colocado no nosso coração, Ele leva ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Mas tem sido tão difícil a gente entender a importância da nossa oração, como um filho pequeno que fala para o seu pai, que pede conselho, que pede conforto, que pede ajuda. Devemos comunicarmos com Deus da mesma forma, pedindo conforto, conselho e ajuda. A nossa oração, ela precisa sair daquela história mecânica, precisa sair da reza e ser levada ao Senhor como súplica do nosso coração, como levando ao Senhor aquilo que assola a minha alma, que assola a minha vida. Sabe, todos nós esperamos que as nossas orações sejam ouvidas pelo Senhor, e muitas vezes parece não recebemos resposta de Deus, nem sentimos a sua presença, e ficamos nos perguntando por que isso acontece, porque Deus não ouve a nossa oração. Que tipo de oração é essa que vai alcançar o coração de Deus? Eu fico imaginando Ezequias, um homem ao qual ele faz uma oração de intimidade com o Senhor, e naquele momento ele não recebe nenhuma palavra. A impressão é de que ele não teve a sua oração respondida, mas ao mesmo tempo Deus estava falando a Isaías: volta lá, fala para o meu servo que eu ouvi a sua oração, e que eu vou retroceder, eu vou dar anos de vida, eu vou mudar a sua história. Sabe, nós precisamos começar a olhar para esse Deus maravilhoso, que não nos deixa as nossas orações de maneira nenhuma ser resposta. Muitas vezes a gente pode não estar ouvindo o que Deus está falando nas situações que a gente está vivendo agora, mas Deus, Ele não está preocupado em te responder. Deus é preocupado com a minha vida e com a tua, em fazer, em mudar a história. Nós queremos ouvir somente a voz de Deus, ou que Ele mude a nossa história. E Deus naquele momento estava movendo, estava dizendo ao profeta: volta lá, tira a palavra que você deu. E Deus estava retrocedendo os céus, Deus estava mudando a ordem celestial do Cromos para poder dar a ele um milagre. A oração leva-nos a experimentar mas o grande milagre de Deus. Precisamos começar a entender a importância da oração e dizer: Pai, eu estou diante do Senhor, eu quero buscar entendimento da sua vontade, eu quero entender o que o Senhor tem guardado para a minha vida. Senhor, eu preciso conhecer os teus caminhos. A oração nos leva a conhecer o caminho de Deus, a viver o caminho de Deus. As pessoas que oram têm facilidade de ouvir a voz do pastor, de entender o caminho que o pastor quer para a vida dele. A voz de Deus é algo marcante para a nossa vida. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes a gente diz: puxa, mas isso foi lá no Antigo Testamento. Deus diz que ouviu a sua oração, que viu essa história, mas na verdade, a gente, quando vai olhar em Lucas capítulo 11, verso 9 e 10, a gente vê o Senhor dizendo: pelo que eu vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e acharei, bater e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, a quem busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Deus está dando para nós uma palavra dizendo que a todo momento que nós estamos orando e falando e buscando, alguma coisa vai acontecer. Porque aquele que pede, Deus dá. Aquele que busca, Deus abre. Aquele que vai falar com o Senhor, Ele faz as coisas transcender na nossa vida. Precisamos, é lógico, deixar claro em nossas mentes que o Senhor nunca deixou de ouvir as nossas orações.
todas elas são ouvidas, mas nem sempre atendidas, porque a nossa vontade é que nós queremos que o Senhor cumpra. É a nossa vontade que o Senhor, que a gente quer que Deus faz, e muitas vezes o Senhor vai fazer vai fazer a sua vontade. Sabe, nós não podemos nem vamos conseguir apagar aquilo que Deus escreveu pela minha e pela sua vida. Por isso nós não vamos conseguir mudar o coração de Deus, mas nós vamos, através da oração, conseguir achar o caminho que Deus está querendo. Muitas vezes a gente diz assim: Pai, o Senhor não me dá banana. Deus fala: você não precisa de banana, eu vou encher a tua cesta de maçã, mas o meu coração está pedindo banana. E muitas vezes eu brigo com Deus que eu quero banana. E Deus diz: na sua vida, a banana não vai servir para nada. O que você precisa é de maçã. E quando a gente está vivendo fora, quando a gente está vivendo longe do contexto de Deus, a gente não sabe as necessidades que a gente está passando. Nós temos nos lançado aos pés do mundo e temos achado que Deus pouco está se importando. Sabe, meu irmão, é muito importante a gente ter no nosso coração que nós não conseguimos nunca entender o que Deus tem para a nossa vida, porque a nossa cabeça não cabe Deus. Sabe, nós nunca vamos conseguir explicar Deus, é muito pequeno o nosso cérebro para entender o que Deus tem. A palavra de Deus diz para nós que o que Deus tem separado para aquele que o ama é muito maior ainda que a gente pode pensar. O que Deus tem guardado para a vida da gente é muito maior do que aquilo que eu peço. Já contei aqui um monte de vezes, né, de um senhor que a gente teve experiência. Porque Deus me dá um sítio. Eu quero tanto um sítio, pastor. Se eu ganhar um sítio, esse sítio vai ser para acampamento, esse sítio vai ser para vigília, esse sítio vai ser para glorificar o Senhor. Olha, Deus, esse sítio vai ser para mim pôr Deus de completo na minha vida. E ele conseguiu comprar um sítio. E ele nunca mais apareceu na igreja, porque ele não tem tempo de ir na igreja, porque ele precisa cuidar do sítio. Nem tudo que a gente pede para Deus é aquilo que vai nos aproximar de Deus. Quantas vezes a gente diz: Deus, me dá um carro para ir na igreja, Deus dá, e a gente, o único lugar que a gente não vai com o carro é para a igreja. Não, hoje eu não pude, que eu tive que levar o fulano, tive que levar o cicrano. Deus, me dá um trabalho, Senhor, porque olha, eu quero ser participante da tua obra. Deus dá um trabalho. Nossa, mas no domingo eu estou tão cansado. Tomara que Deus tire o emprego, aí você vai ficar descansado a semana inteira, e aí você vai poder estar no pé do Senhor todo dia. A gente precisa entender que nunca aquilo que está no desejo do meu coração é o desejo de Deus. E seja feliz, e seja contente com aquilo que Deus está dando na tua mão, e aprenda a agir com Ele, para que Ele te leve a dar testemunho do Senhor. Lucas 12, 29 a 31 diz: não preocupeis, pois o que haveis de comer, o que haveis de beber, e não andeis preocupado, porque todas as coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. A nossa oração precisa estar em sintonia com a palavra de Deus. Eu tenho na minha oração buscado as coisas do reino dos céus? Ou eu tenho montado um celeiro de coisas que vão enferrujar, vão passar, vão ficar, não vou levar para o céu, não vou levar para onde quer que a pessoa for, céu, inferno, ela não vai levar. Só está definindo a vida dela. Precisamos ter a nossa oração sintonizada com as coisas de Deus. Deus falou: não se preocupa, não há de haver de faltar para você comida nem bebida, pois isso todo mundo perde. Mas o Pai sabe o que cada um está precisando. O grande problema da vida da gente é orar só a hora que a gente perde o emprego. É só orar quando a gente está na miséria. É só orar quando o dia mal chega. O grande problema é que aí a gente quer viver o evangelho da troca.
Senhor, hoje eu estou de joelho para o Senhor me pôr amanhã de pé. Mas se o Senhor me pôr amanhã de pé, eu nunca mais volto a ajoelhar. E cuidado, irmãos. Eu tinha uma brincadeira antes de eu me converter, eu gostava muito eu tirei leite por bastante tempo na minha vida. E eu tinha uma força nos meus dedos que eu pegava uma pessoa na mão, eu pegava na ponta do dedo dela aqui, eu fazia ela ajoelhar. De tanta dor. E eu sempre lembrei daquilo na minha vida e dizia, eu nunca quero que Deus me faça joelhar por dor. Eu quero sempre descer o meu joelho no chão por amor, por graça. A gente começa a olhar para essa história de Ezequias e ver a importância da oração. Ouvi a tua oração. Deus tem ouvido a sua oração está em sintonia com o Senhor, você está orando com aquilo que é de Deus, Deus está envolvido no teu casamento, Deus está envolvido no seu trabalho, Deus está envolvido em tudo que você tem Deus. Se não tem, irmão, o que não tiver Deus que está ocupando o lugar vai ser colocado como Isaac, e aí não diz, ai Deus me tomou, Deus não toma nada. Todas as vezes que eu me afasto de perto de Deus, eu me encosto do lado do diabo. E aí a gente precisa entender quem é que está governando a nossa vida. Sabe, o Espírito é o que vivifica a carne para que dela que nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito geram espírito de vida. As coisas que Deus tem guardado para mim e para a tua vida é coisas que geram vida eterna, coisas eternas. Sabe, comece a buscar as coisas e testemunhar a grandeza de Deus e você verá a transformação em você mesmo. Sabe, em outra passagem, o Senhor diz, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adore. Deus é espírito e é necessário que os adorem em espírito e em verdade. Amor, irmãos, adoração, reverência, se colocar de joelho, orar, clamar. Sabe, as pessoas confundem adoração só com louvor. Eu cantei com os olhos fechados. Tem muita gente cantando com os olhos fechados e descendo para o inferno. A gente precisa andar com os olhos bem abertos para poder subir aos céus com o Senhor, porque Deus tem procurado aqueles que envolvem Ele em tudo da sua vida. Qual é a grande mágica de Ezequias? Senhor, eu fiz o que era reto aos teus olhos, andei diante do Senhor com fidelidade, com inteireza de coração. Você tem andado diante de Deus com inteireza de coração? Sabe, o que Deus deseja não é um coração distorcido do homem, mas um coração puro e honesto. Se o homem não falar sinceramente com Deus, Deus não tocará no seu coração e Ele não vai operar na sua vida. Nós precisamos falar com Deus. O ponto crucial de uma oração é falar com Deus de coração, é falar com Deus as nossas verdades. Ora com sinceridade, honestidade. A oração dos fariseus que Deus recrimina era aquela oração de pé, gritando, falando para os outros ouvir. A que Deus pediu para nós é aquela: entra no seu quarto, feche a tua porta, fale para mim o que está acontecendo no teu coração, grita para mim a sua angústia, fala para o Senhor, ore para o Senhor, falando aquilo que está difícil na sua vida. Deus, eu estou com medo. Deus, eu estou com ansiedade. Deus, eu estou com depressão. Deus, eu estou com medo disso. Deus, eu estou com aquilo. Pai, em nome de Jesus, eu estou achando que o Senhor não está cuidando de mim. Senhor, eu estou me sentindo só. Deus, olha, a grande oração que nós temos é Lamentação, capítulo 3, verso do número 20 até o 22, quando Jeremias entra diante do Senhor e fala: parece que o dia que eu nasci era treva, tinha só escuridão, mas uma coisa eu quero trazer à memória, aquilo que pode me dar esperança, pois as misericórdias do Senhor renova cada dia. Jeremias orava com sinceridade ao Senhor, e a gente muitas vezes não ora com sinceridade.
Eu digo para vocês, irmãos, se eu tenho que orar, eu estou com vontade de alguma coisa, Senhor, eu quero um tênis Bamba para mim pôr no pé. Nem existe mais. Estou falando que é só para não falar de nenhuma marca aqui. Senhor, eu quero um cacho de uva. Não é, não vai. Mas é o que eu quero, Deus. Mostra para mim por que isso vai fazer mal. E quantas coisas Deus me livrou, não me dando porque aquilo era muito ruim. Sabe, se eu estivesse orando ao Senhor e falando, Deus, devolve o sítio que eu tinha, o dinheiro que eu tinha, talvez eu nem aqui nunca tinha entrado. Talvez nem aqui na porta eu tinha passado. Mas quando a gente ora e diz, Senhor, toma tudo que é meu. Toma tudo que é meu, toma minha finança, toma minha casa, toma meus filhos, toma minha esposa, toma meu carro, toma tudo. As coisas na vida da gente começam a mudar. Você quer que a tua oração seja ouvida pelo Senhor? Comece a orar com sinceridade. Comece a falar com Deus com sinceridade. O Salmo 18, verso de número 6, diz que o salmista, ele fala, na minha aflição eu clamei, eu gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. Já pensou que fantástico? No dia da minha aflição eu clamei ao meu Deus, eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Que a gente possa ser verdadeiro diante de Deus, orar, falar com o Senhor diante dele, para que as coisas possam mudar. Então a primeira coisa que a gente viu é a importância da oração. Precisamos orar com sinceridade, precisamos dar valor na oração, precisamos colocar a oração na nossa vida como prioridade. Você tem orado ao Senhor? Você tem colocado Deus no meio de tudo a tua vida? Sabe, a segunda coisa que me chama bastante atenção nesse texto é que ele diz, eu ouvi a sua oração e vi as tuas lágrimas. Lágrima pode ela ser de alegria, ela pode muitas vezes ser de tristeza, de sofrimento, de todos os tipos, né, de decepção. Mas para Jesus ele mostra e ele fala 3 vezes que ele chorou, e que a gente vai ver as nossas lágrimas muitas vezes parecida com a de Jesus. Ele chora quando Lázaro morre, quando ele vai entrar em Jerusalém e quando ele está no Getsêmani. O que significa quando Deus chorou por Lázaro? Sabe, Deus, ele nunca foi irreverente ao nosso sofrimento. Deus era amigo, Jesus era amigo daquela família, e quando aquela família orou a ele, Deus era íntimo daquela família. Quando aquela família passou por situações, o Senhor olhou para aquelas lágrimas, para aquele choro, para aquele pranto, e não só olhou e disse, para de frescura, porque eu vou ressuscitar Lázaro mesmo. Para com isso, que isso é chilique, né? Quando a gente vai ter uma coisa de choro, não sei de vocês, né? Meu pai falava muito, engole esse choro, para de chorar, homem não chora. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. Sabe, a gente não pode pensar que o choro é algo negativo. Deus olhou para aquele choro e ele viu a aflição daquelas mulheres, ele viu a aflição daquelas pessoas e disse, eu não sou irreverente ao teu sofrimento. Deus tem visto as nossas lágrimas. Deus tem visto o nosso sofrimento. Deus, ele chora por nossas tristezas e não é ausente nas nossas angústias e percas. Deus não está feliz, Deus não está contente. Morreu alguém, puxa, Deus não está nem aí, tá? Deus se importa com o teu e com o meu coração. Sabe, Jesus, Deus, ele não se isenta dos nossos sofrimentos. Não se isenta do nosso sofrimento. Sabe, a segunda vez, quando a gente olha, Jesus, ele chora por Jerusalém. Jesus, ele chora por aquela família que se entristece. Mas Jesus, quando olha para Jerusalém, ele chora pelas oportunidades perdidas que a gente tem. O choro, quando Jesus chora lá para Lázaro, é um choro que no hebraico demonstra uma palavra de agonizante, aquele que chorou agoniadamente. Mas quando ele olha para Jerusalém, é um choro em alta voz.
Sabe, era o choro pelas oportunidades perdidas do povo. Deus tinha dado, quando enviou Jesus e não se arrependeu por isso, e Ele tinha feito tantas coisas para aquelas pessoas e elas não olhavam as oportunidades que estavam perdidas. Jesus, Ele olha para a falta de arrependimento, de pranto, e Ele começa a ter choro. Por que a gente tem jogado fora as coisas que Ele deu? Sabe, meus irmãos, a lágrima é algo terapêutico para a nossa vida e curador. E Deus, Ele olha para as nossas lágrimas. Sabe, quando eu penso em Jesus chorando por Jerusalém, eu pergunto, puxa, eu tenho olhado para a minha cidade e chorado por ela? Ou eu digo assim, está todo mundo perdido mesmo? Esse é o pensamento do fariseu, né? Ele está vivendo na terra, mas ele acha que ele já está no céu e ele não sabe que ele não vai nem entrar. A gente precisa começar a olhar para as nossas cidades e ver o que é que está oculto aos nossos olhos. E a gente tem que chorar pela falta de amor nas famílias. Sabe, assim como Deus viu as lágrimas de Ezequias, Ele vai olhar para as nossas lágrimas pelas nossas famílias. A gente diz assim, estou sofrendo tanto com a minha família, estou sofrendo tanto com a minha casa. Então eu vou jogar fora, mas eu não vou orar por mais ninguém. Sabe, o Senhor, Ele se importa com isso e a gente deveria fazer igual Jesus, aprender com Ele, orar pelas nossas famílias. Sabe, eu tenho chorado tanto quando eu vou olhar por uma coisa que talvez para vocês vai ser bobagem. Mas eu tenho chorado tanto pela tolerância uns com os outros. Ninguém se tolera mais. Se alguém tem uma opinião diferente do outro, xinga, briga. Não tenho mais prazer em ver rede social. Não tenho mais prazer em receber nada dos outros. Eu estava falando para a Edna, quando eu vinha vindo no carro, o que adianta os outros querer falar que o fulano está fazendo isso, o ciclano está fazendo aquilo? Nós olhamos hoje para tudo na nossa vida, é assim, porque o fulano não presta. Mas o porquê que eu presto? A igreja tal não vale nada, mas por que a minha vale? A igreja do fulano lá faz tudo errado, mas o que é certo? Você já viu que as pessoas brigam por causa do Bolsonaro, briga por causa do Dória, briga, você vai assistir, eu gostava primeiro de assistir aquela TV Senado, TV dos deputados, eu tenho nojo de olhar para aquilo. Ninguém oferece nada, ninguém tem uma ideia nova, ninguém diz que vai fazer nada para mudar o povo, só o fulano fez errado, o ciclano fez errado, isso não presta, e você presta. Esse é o pensamento mundano, e eu tenho dito, Senhor, dá tolerância um ao outro e nos ensina a viver em comunidade, aonde aquele que não está enxergando para fazer algo bom no nosso meio, nós possamos ser a diferença. Não, ninguém tolera mais ninguém, falta de amor dos pais para com o filho, saúde financeira, saúde física. Se a gente olhar para a saúde das nossas cidades, se a gente olhar para as finanças das nossas cidades, e quem tem colocado, eu vou mudar dessa cidade. Essa cidade aqui, ela está falida. Eu não moro nesse lugar aqui, meu Deus, de um povo fofoqueiro, eu sou o primeiro que está nos portão falando. Sabe, a gente precisa olhar para as nossas cidades e falar, Senhor, olhe para o povo das nossas cidades, um povo idólatra, um povo invejoso, soberbo, metido em prostituição. E lembra, quando eu estou falando prostituição, não é só sexual, não. Quando a gente trai o nosso Criador com o mundo, nós estamos nos prostituindo. Sabe, eu não sei nem o que a gente poderia falar que daria choro. Eu só lembro quando Ló está dentro de Sodoma e Gomorra e tudo perdido, e Deus olha e diz assim, se você encontrar uma pessoa aí dentro que me ame, eu salvo a cidade inteira. Deus olha para as nossas lágrimas pela nossa cidade. Deus olha pelas orações que nós fazemos pela nossa cidade. Sabe, nós precisamos entender isso, e quando Jesus vai para o Getsêmani, Ele tem um choro agonizante pelos pecados da humanidade. Eu digo que se hoje a gente for olhar por isso, Deus tem chorado pela igreja. Deus tem chorado de olhar para uma igreja
que quer um evangelho tão fast food, tão que sirva somente a Ele. Ninguém quase hoje vem na igreja para adorar a Deus. Vem porque eu estou precisando disso, vem porque eu estou precisando daquilo, vem porque quer buscar, não quer trazer adoração ao Senhor. O dia que a gente descobrir que os cultos é lugar da gente dar a Deus, a gente vai levar muito para casa. Mas enquanto eu chegar para Deus querendo que Ele venha servir aqui, é assim, viu? Deus, esse culto, hein? Se não mudar a minha vida, até o culto da semana que vem eu não apareço mais. E assim as pessoas, né, com o coronavírus, quando chega na porta da casa, pastor, e é um entrega a Jesus, e pastor, agora eu quero, sara do coronavírus, não quer mais nem saber da igreja. Sabe, nós precisamos entender o valor do nosso choro diante de Deus. Sabe, tem um salmo que eu guardo muito na minha cabeça, já falei isso para os irmãos aqui várias vezes, Salmo 56, verso de número 8. Diz que o Senhor registra tudo o nosso lamento e recolhe as nossas lágrimas em um odre. E Ele um dia está anotando tudo isso no livro e vai falar para a gente. Isso é maravilhoso. Deus ouve as nossas orações. Deus vê as nossas lágrimas. E aí o Senhor faz o terceiro ponto desse texto, que é: o Senhor nos cura. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas e te curarei. Deus quer nos curar para sermos melhores, temos que ter um espírito de gratidão. Sabe o interessante de olhar para esse texto de 2 Reis, verso 20? Ali tem um pé, se depois você quiser, mas não fala que foi eu que ensinei não, que eu vou dizer para o Ebenezer até apagar o vídeo depois para não ficar marcado. Pega ali o fígado, faz uma pasta, põe em cima de uma ferida tua e vê como é que ele come, ele corrói. Deus fala: eu vou curar vocês aí, mas manda uma pasta de fígado em cima dessa úlcera aí. Sabe, a gente precisa querer chegar em Deus para ser curado, e para ser curado Deus vai comer o que não presta da vida da gente, aquilo que está doente. Eu te curarei. Deus quer curar a sua vida, então eu tenho que deixar Deus arrancar fora o ódio, a amargura, o rancor, a prepotência, a soberba, a arrogância, tudo aquilo que me leva a afastar e não ter intimidade com Deus. Sabe, a casa de Ezequias estava fora de ordem, não havia mérito algum humano, e sim a graça de Deus havia chegado na vida dele. Ainda mais que Ezequias pudesse falar: andei no teu caminho, fiz o que era reto, meu coração é contrito, Pai, eu fiz, pode gritar. O que chegou na casa de Ezequias foi a graça de Deus. E Deus nos cura quando nós estamos dispostos a arrancar aquilo que é de doença de nós. Não adianta querer estar na igreja doente. A igreja é um hospital. A igreja é um hospital aberto aos céus, para que a gente possa colocar as nossas coisas ruins na presença de Deus e experimentar e falar para o Senhor: nos cura de tudo aquilo que é mal. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos estabelecer, algumas coisas no nosso coração, para que Deus possa curar a nossa vida. Sabe, o Senhor fala para Ezequias: eu vou curar você, mas no terceiro dia você vai para onde? Subir à casa do Senhor. Sabe, Deus está começando a mostrar para Ezequias as prioridades que Ele quer para a vida dele. Nós temos tido prioridade? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti? Deus é em primeiro lugar na nossa vida, ou Deus está no nosso lugar para que satisfaça o nosso desejo? Então eu vou a Deus e olha, eu não posso faltar nesse culto, mas não é porque eu amo, é porque eu quero. É bem diferente. Deus diz: no terceiro dia você vai subir à casa do Senhor. Gratidão, demonstração de amor, demonstrar nossa gratidão. Muitas vezes pedimos, mas esquecemos de voltar para agradecer. Se a igreja tivesse um coração agradecido, não tinha lugar para a gente sentar. No meio da pandemia, o povo ia falar: pastor, faça culto no campo de futebol, que dá para pôr um cada 3 metros, mas eu preciso adorar o Senhor.
Mas sabe quando a gente sente falta da casa de Deus? Quando a gente não consegue entrar mais nela. E diz a palavra do Senhor, e eu creio que ela será verdade total na nossa vida, que um dia nós vamos procurar uma Bíblia para ler e não vamos achar. A gente está achando ruim por causa da pandemia, só pode vir 20% das pessoas da igreja, vai ter um tempo que você não vai poder ir em lugar nenhum. Dá valor enquanto se tem, agradeça enquanto se pode achar. Precisamos aprender a andar na graça de Deus. Acrescentei 15 anos. Eu nasci de novo depois que Jesus me alcançou. Quantos anos eu não sei, Deus me deu de novo. Já vai fazer 23 anos que eu sou convertido. E eu tenho dito obrigado, Senhor, por ter acrescentado esses anos na minha vida. Porque se eu estivesse no mundo, eu não estava vivendo, não. Porque tem muita gente que pensa na vida só como pessoas que estão andando, mas tem muito mortos vivos, muito mortos andando por aí. A gente precisa aprender, nascer de novo. Sabe, a gente precisa se colocar diante de Deus. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a gente precisa estabelecer prioridades na nossa vida para que o Senhor possa falar conosco. Então a gente viu aqui a importância da oração, porque Ezequias foi ouvido a sua oração. Para mim ter uma oração bem sucedida, eu preciso criar intimidade com o Senhor. Eu preciso falar de todo o meu coração com o Senhor. Eu preciso ser verdadeiro com o Senhor. Sabe, a gente vê que o Senhor, Ele tem prazer na oração, porque eu fico pensando na minha vida, muitas vezes, a oração é como um filho que chega para o pai pedir um conselho. Eu não sei vocês, mas eu que sou pai, quando um filho chega para mim e fala, pai, o que o senhor acha disso? Pai, o senhor pode me ajudar com isso? Pai, deixa que isso aqui eu vou fazer para o senhor. Pai, isso aqui quem vai tomar conta sou eu. Rapaz, isso me gera uma alegria. Não é que eu não podia fazer, não é que eu não vou ajudar a fazer, não é que eu vou estar por trás para fazer. Semana passada, o Mike, meu filho, chegou e falou, pai, chega, o senhor não vai cuidar mais nada da casa que a gente tem lá não, agora quem vai cuidar daquilo lá é eu. Eu falei, então se vira com o inquilino, se vira com tudo. E eu estou vendo, ele corre para cá, ele quer arrumar e ele quer mexer, porque um dia aquilo é dele. Tudo que a gente está fazendo aqui, um dia vai ser nosso no reino de Deus. Sabe, aprenda a valorizar e a fazer as coisas na casa do Senhor. Deus quer uma intimidade, Deus quer nos ensinar a viver com o coração contrido, e o Senhor olha para as nossas lágrimas. O Senhor olha para as nossas lágrimas, comece a chorar pelas coisas que você quer. Comece a orar e a falar, pai, eu choro para o Senhor. Não disse hoje aqui para não ficar cansativo, né? Mas acabei de lembrar, os outros choram para o milionário Zé Rico, chora para o João Mineiro e Marciano, chora para a Pisadinha, chora para Deus. Que esse vai ouvir o seu clamor e vai te curar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero clamar ao Senhor. E gostaria que você pudesse ir para a sua casa hoje e chegar lá, você pudesse parar com a sua mente, e você que está aí na sua casa, você pudesse testemunhar dentro do seu próprio coração ao Senhor e falar assim, quais foram as experiências que eu já tive em oração respondida imediatamente, como as de Ezequias? Como é que foi isso? Será que eu tenho me importado, me preocupado com as dores das outras pessoas? Eu tenho chorado, orado mesmo? Será que a gente precisa ser curado diante de Deus para começar a dar prioridade? Deus sempre vai colocar a nossa casa em prioridade. Abraão, saia da sua casa, vá para onde eu te mandar, eu te farei pai de todas as nações, mas me obedece. Sem obediência, não veremos as coisas de Deus. Curve a tua cabeça, que eu quero orar com o Senhor pela sua vida, pela minha vida. Quero pedir a Deus por cada um aqui, para que o Senhor ouça nossas orações, para que o Senhor veja as nossas lágrimas, para que o Senhor cure
as feridas que nós precisamos de cura, seja ela na nossa vida, seja ela na vida das pessoas que amamos. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, porque precisamos de Ti. Muitas vezes não temos valorizado a oração, mas vimos hoje, Pai, que a oração pode nos curar. A oração vai mostrar o caminho que nós devemos andar para nos tirar do sofrimento do dia mal. A oração, Pai, pode nos levar a viver momentos felizes. Pai amado e querido, que o Senhor nos ensine, pois o Teu Espírito Santo, a Tua palavra diz que é Ele quem nos ensina a orar. Pai amado, nos leva a viver uma vida com intimidade ao Senhor. Não nos deixa viver de maneira superficial na Tua obra, na Tua casa. Ainda que o dia mau se estabeleça na nossa vida, possamos olhar para o céu e ver que é de lá que vem o nosso socorro, e que o Senhor, Pai, vai grandes coisas fazer na nossa vida, mudar e transformar. Em nome de Jesus, Pai, olha para as lágrimas de cada pessoa que tem chorado pela sua família, pela sua cidade, pela saúde, pelo momento que nós estamos vivendo, por tantas percas que nós temos tido. Ah, Pai amado e querido, que o Senhor venha olhar a lágrima do seu povo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor transforme as lágrimas em riso, pois a Tua palavra diz que aqueles que semeiam com lágrima, colherão com júbilo, Pai. Nos cura, Senhor. Muda a nossa vida. Tira tudo aquilo, Pai, que pode estar trazendo doença em nosso coração. Coloca sim, não pasta de figo, mas fogo do Teu altar, para consumir tudo aquilo que é ruim. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina a ter prioridade, a amar ao Senhor, a estar junto do Senhor. Nos coloca nessa manhã, Pai, debaixo da sombra do Deus onipotente, e que possamos viver como o Senhor, sendo o nosso verdadeiro pastor. Nos tira, Pai, do evangelho superficial, no evangelho só de falar. Nos coloca no evangelho de vida, de viver, de praticar. Nos ajuda para a honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Que Deus possa ter te abençoado, que o Senhor possa derramar graça sobre a sua vida. E nós vamos também, olhar para os irmãos que estão colocando os seus pedidos de oração, na internet. Nós vamos orar por eles e também quero pedir, pela vida principalmente das pessoas da nossa igreja que têm sofrido, que têm precisado de ajuda, a vida da dona Odila, do Polaco, vou falar Polaco, é o pai da Roberta, mas eu não sei o nome dele, da maneira com que as pessoas, Gilmar, a vida do seu Gilmar, que vai passar por um processo de quimioterapia, seu Jesué, que está lá sofrendo, com a situação do Covid, internado nessa semana, está estabilizado, mas a gente sabe da angústia da família, por todas essas coisas. Há tantas pessoas, a vida do Sandro, que também vai passar por um tratamento de um tumor atrás do olho. Então nós precisamos orar por muitas pessoas, a gente tem que orar pelos irmãos que estão na igreja e não estão. Eu não estou aqui por troca, eu não estou aqui para ser pastor só de quem está aqui na igreja, eu sou pastor de quem Deus me chamou para ser, e quem Deus não quiser que eu seja, Ele leva embora. Não eu que escolho, é Deus quem faz a escolha para a nossa vida. Também quero pedir para os irmãos oração pelo Nilton, e a Silvana, que nos acompanha pela internet em todos os nossos eventos. A Silvana, irmã da Regiane, lá de Dracena, ela está com Covid. O esposo passou todo o período do Covid, depois que fez o resultado que não estava mais positivo, teve uma sequela pulmonar, e aí baixou muito a oxigenação do sangue, a saturação, aí foi internado, nesse internado teve que pôr máscara, ontem teve que ser colocado na UTI, graças a Deus hoje pela manhã, a gente teve a notícia de que
a saturação dele agora foi para 97, quer dizer, normalizou, não está tendo febre, mas é muito difícil, né? A igreja de Dracena perdeu 2 grandes pessoas da igreja nesse mesmo processo, então tudo gera medo, a gente precisa estar orando pelos irmãos e se cuidando, irmãos, porque a gente só acredita nessas coisas e só sabe desse valor, a importância do próximo, quando é a gente que está no lugar. Precisamos ter um tempo, colocar o nosso joelho e falar: Deus, primeiro, obrigado, porque o Senhor nos conduziu aqui, estamos até aqui abençoados pelo Senhor, mas abençoa quem está sofrendo, abençoa quem está lutando, abençoa quem está sendo, nessa hora, né, massacrado emocionalmente, porque não é fácil. Então que a gente possa orar pela vida do Nilton, da Silvana, da dona Irecê, da dona Yolanda, do seu Rubens, do seu João Greco, da Márcia, do Milton também, e de tantas outras pessoas que o Senhor vai olhar para o coração de cada um de vocês e vai receber os pedidos de oração. Vamos clamar ao Senhor. Senhor Deus Pai de amor e misericórdia, assim como acabamos de estudar na Tua Palavra e vemos na Tua Palavra que o Senhor ouviu a oração de Ezequias, Pai, nós te suplicamos, pedimos misericórdia do Senhor, ouça as nossas orações nessa manhã. Pai amado e querido, ouça as nossas orações para transformar a vida dos irmãos, Pai, que estão precisando de transformação. Olha, Senhor, para a vida da Adriana, que o Senhor, Deus amado e querido, possa restabelecer sua saúde, sua finança, a vida dos filhos, a vida dos pais, Senhor, a vida da sua família. Senhor, olha para a vida da Silvia, que pede oração pela sua tia Fátima, do seu tio Pedro, que estão com Covid, Pai, em nome de Jesus. Olha para as pessoas que estão precisando do teu clamor, precisando do teu milagre, em nome de Jesus. Nós te pedimos, restaura, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, passa naquela UTI, visita a vida do seu Jesué. Pai amado e querido, do alto da cabeça, a planta dos pés, arranca toda a infecção do sangue. Tira, Senhor, todo o mal que esse maldito vírus possa estar trazendo ao seu corpo, que o Senhor, Pai amado, dê a ele restauração plena, em nome de Jesus. A vida do Nilton, Pai, naquela UTI, seja o Senhor a oxigenar o seu sangue, abençoar a sua vida, a curá-lo, Pai, para que essa semana nós possamos ver um milagre na vida do Nilton e do Jesué. Pai, clamamos pelos que estão com o vírus, a Silvana e tantas outras pessoas, precisando do teu milagre, precisando da tua cura. Olha, Senhor, para todos aqueles que estão nos hospitais, para todos aqueles que estão precisando de um milagre do Senhor, seja pelo câncer, seja por qualquer enfermidade, tenha misericórdia, Pai, ouça a nossa oração, dá, Senhor, o milagre a essas vidas, em nome de Jesus, Pai, converta o coração do marido ao coração da esposa, o coração da esposa ao coração do marido, o coração do filho ao coração dos pais, o coração dos pais aos filhos e o coração da família ao teu coração. Em nome de Jesus, Pai, restaura cada lar, cada família, leva embora todo espírito de contenda, divisão, briga, facção, divisão, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, visita a vida e a casa daqueles que precisam do teu consolo, que perderam pessoas amigas, que perderam pessoas, ó Deus, de perto. Pai, o Adriano, o esposo da Rose, o seu filho Gabriel, em nome de Jesus, Pai, tenha misericórdia do povo e dê a nós, Pai, as vacinas, os remédios, Pai, que chegue mais remédios para que esse desespero no mundo acabe. Em nome de Jesus, Pai, ouça a nossa oração nessa manhã, vê as nossas lágrimas que temos chorado por medo, por pressão. Pai, cura a terra, cura as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Que você possa ter recebido de Deus uma palavra, que o Senhor possa ter falado no teu coração e que você possa ter sido abençoado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção do Senhor.
agora de noite vou estar em Dracena, ministrando a Santa Ceia do Senhor naquela igreja. Que Deus nos abençoe. O tempo está bem formado aí para um chuvisqueiro. Que Deus nos leva e traga, em segurança, em paz, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã. Que o Senhor nos dê graça, nos dê amor, nos dê paz ao nosso coração. Uma semana cheia do teu cuidado, da tua proteção. Senhor, ouça as nossas orações. Ouça, Senhor, tudo aquilo que nós vamos orar nessa semana. As pessoas que nós vamos chorar por elas como intercessores. Pai, cura, Senhor, as nossas vidas e nos dá graça e misericórdia. E que possamos viver na plenitude do Senhor. E que a graça e a paz do nosso Senhor, o amor de Deus, esteja sobre vós, povo de Deus, Igreja de Cristo Jesus. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te leve e te dê segurança aí na tua casa. Um abraço a todos.